Imagina o seguinte, imagina que para você sair do seu quarto, você tem que pular de um prédio para o outro. Para fazer qualquer coisa. Você quer ir no banheiro, você tem que pular de um prédio para o outro. Você quer ir na cozinha, você tem que pular de um prédio para o outro. E não é um prédio suave não, um prédio aterrorizante, com uma distância longa. E todo dia, para você sair do seu quarto, você tem que fazer esse pulo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre síndrome do pânico e parkour, é claro. Senhoras e senhores, muito boa noite, vocês estão assistindo o Picasso Parkour. Hoje a gente vai fazer mais uma edição do programa Melhor do Brasil, onde a gente tenta falar de personalidades do parkour brasileiro que são muito importantes para a prática. Eu vou falar dele que é de Brasília, ele tem 28 anos e faz parkour há 14. Nesse ano ele completa metade da vida dele simplesmente só treinando. Ele foi uma referência muito importante para o parkour nacional, ele criou um estilo tão próprio que foi seguido e copiado por basicamente todo mundo, inclusive por você, mesmo você não saiba. Ele praticamente inventou o zerar no precisão. Pode parecer meio óbvio, meio natural, mas ele inventou isso como um gesto ativo. Não é de simplesmente zerar um precisão, mas zerar e ficar, tá ligado? E tem tanta coisa por trás disso que a gente não pode deixar de falar um pouco da vida dele. Eu tô falando dele, o Pedro Thomas de Brasília. Os vídeos do Pedro Thomas, no geral, são uma obra de arte. Essa compilação, especificamente, nem faz sentido. É como se eu botasse um compilado de letras para falar sobre um poeta. As cenas específicas, com gestos, com saltos, que são impressionantes, mas são só a caligrafia. O poema real só pode ser visto na conta dele, só pode ser visto no vídeo inteiro, onde ele escolhe a câmera, escolhe a lente, o ângulo, a música, tudo para contar uma história. Pedro Thomas vem de uma época, assim como eu, que é anterior ao parkour se dizer esporte. Se você falasse para ser atleta de parkour, você tomava um soco. O parkour era uma manifestação artística, a arte do movimento, e é isso. Uma forma de vida, uma filosofia, agora esporte não. A gente foi mudando porque as competições chegaram e a gente precisou se adaptar. Pedro Thomas se mantém fiel ainda a tudo que ele sempre foi. E ele ainda faz vídeos da mesma maneira que a gente fazia antigamente. Mas para ele se tornar o que ele é agora, ele teve que passar por um processo muito longo. O Pedro Thomas, ele tem síndrome do pânico. Ele nunca me falou isso com essas palavras, mas pelas histórias que ele me contou, é uma conclusão muito óbvia. Eu passei um tempo na casa dele, que foi um tempo incrível, onde eu aprendi muito sobre parkour e sobre ele. Um moleque nerd, meio gordinho, que ficava o dia inteiro em casa, no banheiro, chorando, achando que ia morrer. Ele falou que não era nem achando, ele falou, cara, eu tinha certeza que eu ia morrer. Como se uma coisa horrorosa estivesse prestes a acontecer todos os momentos. A mãe do Pedro Thomas, nessa mesma viagem, ela me falou de um jeito que eu achei muito engraçado, que ela falou, o Pedro Thomas era muito sozinho, e um dia ele encrencou com aquela grade ali, ó, era uma grade na casa deles, ele passava o dia pulando aquela grade, e eu falava, gente, mas o Pedro encrencou com aquela grade que não sai daquela grade. Eu achei maravilhoso porque o parkour dele ainda é isso até hoje. Os vídeos dele são praticamente todos gravados sozinho. Ele sai para se filmar, câmera parada, escolhe o ângulo e faz em cima. Essa transição de uma pessoa que estava trancada no banheiro chorando para alguém que está saltando e fazendo acrobacias pode parecer muito distante, mas foi quase a mesma coisa. Você entende que para ele sair daquele banheiro, ele precisava ter um gesto de coragem que talvez para você seja equivalente a saltar de um prédio para o outro. O gesto de coragem estava presente nele da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. E cara, isso que é tão bonito ver no parkour dele. Porque o parkour dele é um gesto de coragem, os vídeos dele são gestos de coragem. Você tá olhando aquilo ali, não é um registro de uma pessoa que quis, sei lá, ir no parque porque tá um dia de sol e fazer uma acrobacia para ficar bonito e ganhar like no Instagram. Não, cara, é uma luta muito pesada. É o final de uma escada que tem um começo muito profundo, num moleque despreparado, com medo, em pânico e sozinho. E você consegue ver o topo dessa escada, que são aqueles movimentos maravilhosos, assim, com muita certeza e segurança. O que eu acho bonito, que é a impressão que me passa, é que o Pedro Thomas não se curou do medo. Ele aceitou o medo. Sabe quando o Hulk fala que agora ele consegue controlar a raiva porque ele está sempre nervoso? Eu acho que ele simplesmente, em vez de tentar não ter medo, ele aceitou que estava sempre com medo. E o medo de sair do quarto, o medo de falar com alguém, o medo de algo acontecer na rua, é o mesmo medo de tacar um Monkey Gander, é o mesmo medo de escalar um prédio, o mesmo medo de fazer praticamente qualquer coisa. E como ele conseguiu lidar com esse medo no micro, agora ele consegue lidar com esse medo no macro. Eu lembro dele no começo do parkour, cara, para fazer um precisão, que ele ficou horas, era uma precisão baixa, de 6 pés, de um paralelepípedo para outro, não tinha nem altura, devia ser um palmo. Ele ficou parado muito tempo. Ele parava, voltava e vinha, e olhava, e não ia, parava e voltava e vinha, e não ia. Uma hora ele parou, concentrou, jogou e zerou. E ficou estático alguns segundos,
depois levantou. Eu achei esse bagulho de ficar parado na prisão uma palhaçada, brother. Eu achei assim, porra, que papagaiada. Mas hoje em dia eu entendo, cara. Porque ele tava num estado pra poder fazer aquilo ali que era muito mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele entrava naquele modo e ele só saía daquele modo depois que ele terminava. Você pode ver isso nos vídeos dele. Ele não relaxa logo depois da movimentação. Ele faz, conclui o movimento e ele segura. Depois ele relaxa. Parece um artista marcial, cara. Muito bonito, eu copio isso, eu não vou mentir. Eu imito ele hoje em dia. Eu imito ele não no precisão, mas nas acrobacias. Eu caio, pá, eu coloco uma base. Porque foda-se, cara, a sensação é essa mesmo. A sensação é de... cheguei no chão. E eu não sei traduzir isso em outras palavras. A sensação é essa. Fiquem com o que vocês entenderem. Toda história de super-herói tem esse mesmo princípio, entende? Todo super-herói começa numa tragédia. Até o Homem de Ferro, que porra, é um puto herói playboy, super bem de vida, cacete A4, mas ele só se torna um Homem de Ferro depois que ele vai sequestrado naquela caverna e tem aquele treco no peito, os fragmentos do corpo, e aí ele se constrói. Pensa que a vida toda do Homem de Ferro foi ganhada, foi um presente, é a construção do pai dele. A vida dele mesmo era só uma sombra daquilo. Quando ele é colocado naquele momento totalmente à prova, onde é ele e o vazio, e ele consegue erguer-se pelas próprias pernas, ele se torna dono da própria vida, ele tem posse sobre as próprias escolhas, ele consegue vencer os próprios riscos, ele não está usando uma coisa que deram para ele, não, ele construiu. E eu acho que a sensação quando a gente vence qualquer medo ou qualquer dificuldade, pode ser uma depressão, pode ser uma dificuldade na escola, qualquer vitória que a gente tenha pelas nossas próprias mãos, estabelece um ponto de início da nossa própria vida, como se a nossa história só começasse a partir desse ponto, quando eu abro mão de todo o meu entorno e só uso o que tem de mim. E esse é um movimento de risco, esse é um movimento de medo, e esse é um movimento que uma parte das pessoas no mundo inteiro não fazem. E aquele moleque que ficava chorando no banheiro com medo de sair, fez. E é isso. O vídeo dele é isso, cara. Tomara que vocês vejam, tomara que vocês gostem, porque é uma puta inspiração pra mim. E é isso aí. Senhoras e senhores, com vocês, Bacon Man, e assistam Pedro Thomas.